cultivar relacionamentos saudáveis na igreja. Nosso estudo de 1 Tessalonicenses, estamos no nosso último tema hoje, e eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12 em diante, que diz assim: E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e seja paciente com todos. Vede que ninguém dê a outro mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda aparência do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo seja plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama e o que também o fará. Irmãos, orai por nós. Saudai a todos os irmãos com ósculos santos. Pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Meus queridos irmãos, nesse tema aqui do como cultivar relacionamentos saudáveis na igreja, quando olhamos para a igreja, aqui Paulo está querendo dizer que a igreja, ela é uma família em que os relacionamentos devem ser pautados pelo amor. O nome favorito utilizado por Paulo para descrever os crentes aqui é irmãos. E ele usou esse título pelo menos 60 vezes em suas cartas, e nessas duas cartas, né, aos Tessalonicenses, ele empregou 27 vezes. Então, não há família saudável sem relacionamentos saudáveis. Depois de falar aqui o apóstolo Paulo sobre a esperança futura dos salvos e a maneira que devemos aguardar dos céus o Senhor Jesus, Paulo, ele conclui sua carta tratando de alguns aspectos práticos acerca da comunhão na família cristã. Então nós vamos examinar aqui esses princípios dentro de 4 perspectivas. Primeiro, a relação dos crentes com a liderança da igreja. Segundo, a relação dos crentes entre si. E terceiro, a relação dos crentes com Deus. E a relação da liderança da igreja com os crentes. Então vamos lá. Primeiro, a relação dos crentes com a liderança da igreja, que fala aqui, capítulo 5, versículo 12 e 13, que diz assim: E rogo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalhem entre vós, e que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestam,
e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. O apóstolo Paulo aqui ele destaca duas atitudes impressionáveis, né? Que os crentes devem ter em relação à liderança, né? Os líderes espirituais da igreja. Primeiro, ele fala que os crentes devem acatar com apreço os líderes. Paulo, ele pavimenta aqui o caminho de um relacionamento saudável dentro da igreja, se dirige aos crentes como irmãos e lhes faz o apelo. Em vez de dar-lhe uma ordem, ele fala, rogo-vos. Ele faz o apelo. O líder sábio, meus queridos, não esbraveja ordens, mas suplica com doçura. Olha só que interessante. Paulo aqui dizendo a respeito da razão, porque os crentes devem acatar e obedecer aos líderes com apreço, é por causa do trabalho que realizam. E não há uma questão de prestígio pessoal. É o trabalho que faz grande ao homem. Então, a sua insígnia de ouro é o serviço que realiza. Tá? Quando olhamos os líderes, eles são chamados por Paulo de trabalhadores, superintendentes e admoestadores. Aqui nós vemos que esses são três aspectos do trabalho do mesmo grupo de pessoas e não uma lista de três categorias de pessoas. Esses são aqueles que exercitam a liderança na comunidade. Os líderes, meus queridos, eles são dádivas de Deus à igreja. E Paulo fala de três aspectos do trabalho dos líderes. Primeiro, ele diz que a liderança é um posto de trabalho e não de privilégios. Olha o que diz aqui. Versículo 12. Reconheçais os que trabalham entre vós. Ainda diz que acateis com apreço os que trabalham entre vós. Então os líderes devem ser obedecidos em natureza, em razão da natureza do seu trabalho. A palavra grega aqui, copião, né? Copião, que quer dizer aqui, refere-se tanto ao trabalho corporal quanto ao trabalho mental. E Paulo, ele fala ali com frequência, né? Usando o verbo copiar, né? Ao pensar no trabalho que requeria esforço extremado, né? E que resultava em canseira. Quando olhamos para o autor aos Hebreus, lá no capítulo 13, versículo 17, ele descreve: obedeceis aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Então, o líder espiritual é um servo. O líder espiritual é um trabalhador. A liderança na igreja não é um posto de privilégios. A liderança da igreja não é um posto de privilégios, mas é uma plataforma de serviço. Os líderes, eles trabalham entre os irmãos e não acima deles. Eles não são dominadores do rebanho, mas eles são servos dele. Eles não vivem para explorar as ovelhas, mas eles vivem para apacentá-las. Segundo ponto, nós vemos que a liderança é um ministério de presidência dada por Deus. Versículo 12 ainda diz, Paulo falando que acateis com apreço os que vos presidem no Senhor. Presidem no Senhor.
A palavra grega aqui é proistamenos. Tem dois significados: presidir, liderar, dirigir ou proteger, cuidar e assistir. Então, Paulo está pensando aqui, segundo o meu ponto de vista, naqueles cuja tarefa é cuidar da igreja e supervisioná-la, e que, com consequência, tem certa medida de jurisdição sobre os seus membros e suas atividades. Então, aqui nós vemos que o líder espiritual, ele exerce a função de um pai espiritual na igreja. E a sua liderança não é autoimposta, mas delegada por Deus. Ele exerce essa presidência não com truculência, mas ele exerce essa presidência no Senhor. A sua liderança é espiritual. Como os irmãos, os líderes estão entre vós, e como líderes, eles estão sobre vós no Senhor. Ou seja, vós presidem no Senhor. Então, estar entre e estar sobre, ao mesmo tempo, não é fácil. A autoridade, queridos, do líder precisa ser firme e, ao mesmo tempo, com doçura. Quando o líder deixa de ser ovelha, ele se torna lobo. E aí que está o grande problema. No terceiro ponto aqui nós vemos que Paulo fala que a liderança é um trabalho de exortação e encorajamento. No versículo 12 ainda ele diz, que acateis com apreço os que vos admoestam. Então, os admoestadores são aqueles que despertam a mente de seus irmãos para obedecer às ordenanças de Deus. A palavra grega noutesia era empregada para a admoestação e correção daqueles que estão errados. Então essa palavra é utilizada para advertir aqueles que estão se desviando ou que estão em perigo de fazê-lo. Como nós encontramos aqui no capítulo 5, versículo 14, Também em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 15, Colossenses 1 e 28 e Colossenses 3 e 16, e também Atos, capítulo 20, versículo 31. Aqui a implicação é que aqueles que admoestam têm autoridade para admoestar. Então, o líder é aquele que tem o direito e a autoridade para confrontar os membros da igreja, corrigindo-os, encorajando-os e consolando-os, tá? No outro ponto aqui nós vemos que Paulo fala que os crentes, eles devem amar e considerar profundamente os líderes espirituais. Agora, uma igreja saudável tem uma liderança bíblica e crentes que amam e respeitam sua liderança em plena medida. Então, os crentes, eles devem tratar essa liderança em máxima consideração. Aqui a palavra grega é uperekeperissos, quer dizer, em máxima. Tem o significado de excedentemente, grandemente. O verbo perissos já tem um sabor superlativo, porque significa ser excessivo, mas ser mais que suficiente, com o prefixo intensificador uper, que torna-se um vocábulo que expressa grau máximo. Então, não há nada de errado em honrar servos fiéis de Deus, desde que Deus receba glória. Tem muita liderança hoje que quer glória para si, que quer
as visões para si. E aqui nós vemos que a liderança espiritual é uma grande responsabilidade e uma tarefa difícil. Por quê? As batalhas e os fardos são muitos e algumas vezes o encorajamento é pouco. Então nós precisamos ser pródigos no encorajamento e na intercessão e a favor dos nossos líderes. Então o amor e a consideração aos líderes são novamente em razão do trabalho que desempenham e não por outros privilégios requeridos pelos líderes. Aqui nós vemos uma verdade meridianamente clara. Por quê? Na igreja do Novo Testamento, honra não é dada às pessoas por causa de quaisquer qualidades que porventura possui devido ao nascimento ou posição social, nem aos dons naturais, mas somente com base na tarefa espiritual para a qual são chamados. Então o líder cristão, ele deve ser um servo e não procurar glória para si mesmo. Se os crentes falam mal de seus líderes e não os acatam nem lhes dão a devida honra, a desarmonia e a murmuração toma conta da igreja. E agora nós vemos, Paulo, ele não dá um conselho, mas Paulo aqui no versículo 13, a parte B, ele dá uma ordem. Que ordem é essa, pastor? Vivei em paz uns com os outros. Então, em conexão com o que procede imediatamente, isso deve significar: parem com as reclamações. Em lugar de criticar constantemente os líderes, seguir suas instruções, de modo que a paz, nesse caso, a ausência de dissensão, venha a reinar. Entendeu? Então, onde há liderança, haverá direcionamento, haverá comunhão, haverá crescimento. Os líderes, eles devem ser respeitados e obedecidos, a menos que esteja claramente fora da vontade de Deus. E como o líder, ele pode estar fora da vontade de Deus? Quando ele quer a glória para si, quando ele quer ser o Cristo da igreja. Então, quando a família da igreja segue seus líderes espirituais, o resultado é paz e harmonia na congregação. Agora, quando encontramos divisão e dissensão em uma igreja local, normalmente isso se deve ao egoísmo e ao pecado da parte dos líderes, ou dos membros, ou de ambos. Mas aonde não há esse egoísmo, aonde não há esse individualismo, há harmonia, há convivência. Quando olhamos a relação agora entre a relação dos crentes entre si, que Paulo fala aqui do versículo 14 e 15, ele diz: irmãos, rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outro mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros como para com todos. Então Paulo aqui, ele faz uma transição da maneira que os crentes devem tratar os líderes para o modo que os crentes devem se relacionar entre si. Paulo aqui, ele passa a aconselhar a comunidade, aqui, igreja de Tessalônica, a respeito da forma de tratar as pessoas com problemas e necessidades espirituais especiais. Então o confronto e a exortação não são tarefas exclusivas dos líderes.
Aqui nós vemos que a disciplina mútua deve ser exercida por todos os membros. E é errado ou é errôneo deixar isso apenas sob a responsabilidade do pastor ou dos anciãos da igreja. Aqui nós somos capacitados por Deus para exortar-nos uns aos outros. Romanos capítulo 14, Romanos capítulo 15, versículo 14 diz o seguinte: eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Queridos, os membros da família devem aprender a ministrar uns aos outros. Os membros mais velhos devem ensinar os membros mais novos, encorajá-los, como fala ali em Tito capítulo 2, versículo 3 a 5, encorajá-los quando estiverem passando por dificuldades. O apóstolo Paulo aqui, ele ensinou mais à frente que os líderes equipam os membros para o serviço do ministério. Quando olhamos para Efésios, capítulo 4, versículo 12, olha o que a Bíblia fala aqui, ó. Efésios, capítulo 4, versículo 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, em muitas igrejas, porém, os membros, eles pagam os seus pastores para fazerem a obra por eles, enquanto ficam apenas observando. Paulo, ele nomeia alguns membros especiais da família que precisam de ajuda pessoal e destaca 6 atitudes que devemos ter para com os outros dentro da igreja. Primeiro, Paulo fala, os insubmissos devem ser admoestados. Versículo 14 diz. Então a igreja deve ser uma família ordeira. E na igreja de Tessalônica, aqui algumas pessoas elas estavam se rebelando contra o ensino do apóstolo Paulo. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 6 e o versículo 11. Tá? E Paulo, ele orienta os crentes a não andarem em comunhão com esses insubmissos. Um membro de igreja insubmisso, a palavra de Deus e a liderança, torna-se uma pedra de tropeço para os demais crentes. Então a palavra grega aqui, atactos, né? Encontrada somente aqui no Novo Testamento, originalmente referia-se àqueles que não mantinham sua posição apropriada, quer no exercício, quer na vida civil. Então, esse termo era usado para se referir aos soldados que não se mantinham na devida formação e que insistiam em marchar a seu modo. Olhando para essa mesma linha de pensamento, aqui, diz que atactos, né, essa palavra grega, que significa sem ordem, desordenadamente ou fora de alinhamento. A palavra era, primeiramente, um termo militar, utilizado em relação aos soldados que estava fora de sintonia ou fora de alinhamento na fileira em marcha, ou acerca do movimento desordenado de um exército. Então depois usou-se mais genericamente para qualquer coisa que estivesse fora de ordem. Então nessa passagem aqui, do capítulo 5, versículo 14 de 1 Tessalonicenses, a referência especial parece que é a preguiça e negligência do dever. Atitude que caracterizavam certos membros da igreja em Tessalônica
que esperavam a parousia, né? Para muito breve. Aqui nós vemos que os comentaristas mais antigos, eles preferiam traduzir atactos como desocupados ou preguiçosos, tá? Então, o sentido de vadiar quando se deve estar trabalhando é atestado nos documentos contemporâneos escritos em papiros, tá? Então, o tipo específico de desordem que estava em mira encontrava-se numa recusa em trabalhar e em conformar-se com o estilo de vida normal para empregados, né? Essas pessoas devem ser admoestadas, quando fala aqui no capítulo 5, versículo 14, né? Rogo-vos também, irmãos, que admoesteis aos desordeiros, consoleis os de pouco ânimo e sustenteis os fracos, seja paciente para com todos. O segundo ponto também é os desanimados devem ser consolados, né? Os crentes que se enfraquecem com as provas e perdem a alegria, o ânimo e o entusiasmo. Então esses crentes, Paulo fala, não devem ser abandonados e esquecidos, mas consolados e reanimados. Provavelmente, com esses desanimados eram aqueles que estavam preocupados com os seus parentes que haviam morrido. Em toda a comunidade se encontram irmãos pusilânimes, né, que instintivamente temem o pior. E aqui nós vemos que a tradução literal do termo grego aligopsixos, né, aligopsixos é de alma pequena, tímidos, né, são os desistentes da família, da igreja. Então, sempre vem o lado negativo. E quando as coisas ficam difíceis, jogam tudo para o alto, né? Essas pessoas precisam ser encorajadas. O termo grego usado por Paulo é constituído de duas palavras. Para, que quer dizer próximo, mútuo, fala. Então, em vez de repreender os desanimados ao longe, né? O melhor é aproximar-se deles e lhes falar com ternura. Então devemos ensinar aos que têm alma pequena que as provações da vida contribuirão para o seu crescimento e fortalecimento da fé. No terceiro ponto, aqui Paulo fala sobre os fracos. Os fracos devem ser amparados. Versículo 14, né? Sustenteis os fracos. Aqui nós vemos que havia na igreja de Tessalônica pessoas fracas espiritualmente. E a palavra grega asteneia, que significa doente, né, sem forças ou fraco, refere-se provavelmente a pessoas moral ou espiritualmente fracas. Alguns estavam caindo na sedução da impureza sexual, como fala o capítulo 4, versículo 3 a 8, outros estavam caídos nas garras do legalismo e perdendo a alegria da sua liberdade em Cristo. Então, normalmente, os cristãos fracos têm medo de sua liberdade em Cristo e vivem de acordo com regras e normas. Nas congregações em Roma, aqui os cristãos mais fracos observavam os dias santos judeus, né? E não comiam carne. Julgavam com severidade os cristãos maduros que desfrutavam todos os alimentos e dias. Então aqui nós temos, né? Sustenteis os fracos.
Num quarto ponto, também Paulo fala a todos, e todos devem ser tratados com longanimidade, né? A paciência com todos deve ser o vetor que dirige os relacionamentos dentro da igreja. Nós precisamos ter paciência com o membro fraco, pois ele poderá ser um líder amanhã. Devemos olhar não apenas para aquilo que as pessoas são, mas principalmente para o que poderão vir a ser. Precisamos ter cuidado para não esmagarmos a cana quebrada ou apagar a torcida que fumega. Há líderes, meus queridos, que machucam as pessoas e tripudiam os seus liderados. Há líderes que, possessivos, são presunçosos, megalomaníacos, truculentos. E nós precisamos exercitar a paciência que vai além, que oferece a outra face, que anda na segunda milha e abençoa até mesmo aqueles que nos maldizem. Isso não apenas no falar, mas no viver. Existem muitos líderes hoje que falam, mas não vivem o que falam. Então nós precisamos ver, e Paulo está chamando a atenção aqui. No versículo 15, Paulo ainda diz: vede que ninguém dê a outro mal por mal. Olha aqui, Paulo está dizendo que não se deve pagar o mal com o mal. Muitas vezes o líder não é compreendido, não é amado, não é encorajado e nem encorajado. E Paulo, ele sofreu muitas pressões, Paulo sofreu muitas acusações, ataques e também censuras. Foi escorraçado da cidade de Tessalônica. Paulo foi chamado de tagarela em Atenas e Paulo também foi chamado de impostor lá na cidade de Coríntio. Paulo, se nós olharmos, ele foi vítima de uma trama em Jerusalém e ficou preso em Cesareia. Porém, ele jamais deixou que as pessoas interferissem na sua maneira de agir, nos seus sentimentos e nas suas motivações. Não podemos retaliar quando somos feridos. Como diz 1 Coríntios capítulo 4, versículo 12, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 7 e 1 Pedro capítulo 3, versículo 9. Não podemos alterar o curso da nossa atitude porque as pessoas nos atacam. Não. Romanos 12, versículo 17 até o 21 nos diz. Então aqueles que foram objetos de graça, objetos da graça, precisam ser canais dela na vida de outras pessoas. Os perdoados precisam perdoar. Retribuir o bem com o mal é demoníaco. Retribuir o bem com o bem é humano. Mas retribuir o mal com o bem é divino. Então nós devemos imitar o nosso Pai Celestial. Já no Antigo Testamento, a vingança tinha sido limitada ao equivalente exato, olho por olho e dente por dente, como nós encontramos o contexto, né? Em Êxodo 21, versículo 23 a 25, também lá em Levítico, capítulo 24, versículo 17 a 21, e Deuteronômio, capítulo 19, versículo 21. Então, esse visava ser o limite. O ensino veterotestamentário posterior avançava na direção de proibir a retaliação. Nós olhamos em Provérbios 20, versículo 22, a Bíblia dizendo: Paulo, porém, ele vai além disso, com o seu mandamento positivo, quando ele diz: segui sempre o bem. E Jesus, de igual modo, mostrou a necessidade de refrear a vingança e amar os próprios inimigos, quando ele fala em Mateus capítulo 5, versículo 38 a 48, e Lucas 6, versículo 27 até o 36.
Outro ponto interessante, meus queridos, Paulo fala aqui no versículo 15, né? Sobre a prática do bem deve ser exercida na igreja e também fora dela. Paulo ele escreve dizendo aqui, concluindo, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Ou, né? Segui sempre o bem, tanto uns para com os outros como para com todos. O crente deve ser um benfeitor. Ele deve fazer o bem, não apenas aos irmãos, mas também aos que são fora da igreja. Quando falamos da ética, a ética cristã não é apenas intramuros, né? Mas nós devemos ter um bom testemunho dos de fora da igreja. Precisamos ter uma vida irrepreensível lá fora. Nossa vida precisa referendar a nossa palavra e a nossa pregação. Então aqui nós vemos Paulo ensinando, né? Relação dos crentes entre eles. Agora Paulo fala no versículo 16 até o 22, Paulo fala com relação ali, a relação dos crentes com Deus. Paulo fala alguns pontos aqui importantes. Primeiro, ele diz que o crente, ele deve ter uma alegria ultra circunstancial. Versículo 16, regozijai-vos sempre. O que Paulo está querendo dizer? Alegria é contagiante, meus queridos. A verdadeira alegria não apenas é a presença de coisas boas, né? Não é apenas isso. Mas, e também não é a ausência de coisas ruins. A nossa alegria é uma pessoa. E a nossa alegria é Jesus, tá? Então, aqui a ordem apostólica, com frequência, é associada à privação e à perseguição. Então, o cristão regozija-se a despeito da aflição e, às vezes, quase por causa dela, como diz 1 Pedro, capítulo 4, versículo 13. Mas duas verdades são interessantes aqui nesse versículo. Primeiro, a alegria é imperativa. Regozijai-vos sempre. Ser alegre é um mandamento, uma ordem. Nós não temos opção de sermos uma pessoa triste, queridos. Não ser uma pessoa alegre é uma desobediência explícita a um mandamento apostólico. Quando olhamos para a palavra de Deus, a alegria é a marca do salvo. O evangelho que abraçamos é boas novas de grande alegria. Quando falamos sobre o reino de Deus, que está dentro de nós, é alegria no Espírito Santo. Quando falamos a respeito do fruto do Espírito, é alegria, e a ordem de Deus é alegrai-vos sempre. Então a alegria não é uma opção, ela é um mandamento. Não ser uma pessoa alegre é desobediência a um mandamento apostólico. No segundo ponto aqui, nós vemos que a alegria é independente das circunstâncias. Aqui diz, regozijai-vos sempre. Já que o crente não é poupado das vicissitudes, né? Vicissitudes da vida. E uma vez que a ordem é para ele regozijar-se sempre, nós podemos deduzir que a alegria do crente é ultra circunstancial. Ou seja, não depende das circunstâncias. Estar alegre quando tudo está bem, até um ateu consegue. Mas experimentar uma alegria constante e apesar das circunstâncias, só um cristão consegue.
Por quê? Porque ele tem Jesus. Segundo ponto aqui, nós vemos que o crente, ele deve manter um espírito contínuo de oração. Versículo 17 aqui diz: orai sem cessar. Não significa estar sempre sussurrando orações. Não. Tem gente que interpreta errado esse versículo. O termo aqui traduzido por sem cessar não significa fazer continuamente, mas sim voltar a fazer constantemente. Nós devemos, queridos, manter conexão permanente ou permanentemente ativa com Deus, de modo que a nossa oração faça parte de uma longa conversa sem interrupções, tá? Quando aqui nós vemos a palavra grega, adialeitos, né? Foi usada para descrever o ininterrupto pagamento de certas taxas necessárias, o serviço ou o ministério contínuo de um oficial, né? Uma tosse contínua ininterrupta, ou ataques militares repentinos, né? As contínuas falhas de um esforço militar, a produção regular e constante de frutos. Então aqui nós vemos o significado, né, que tem nessa palavra grega, né? Os crentes, eles devem viver em tal comunhão com Deus que a oração, quer falada, quer silenciosa, sempre seja fácil e natural para ele. O cristão não está confinado a alguns horários fixos de oração, mas pode orar em qualquer tempo, pode orar em todos os lugares. Por isso Paulo diz: orai sem cessar. O salvo, meus queridos, é alguém que aspira por Deus, mais do que pelas bênçãos de Deus. Ele se deleita em ter comunhão com o Pai, porque ele tem fome de Deus. Um outro ponto interessante aqui que Paulo ainda nos ensina, o crente em relação com Deus, é que o crente, ele deve dar graças a Deus em todas as circunstâncias. Versículo 18 aqui diz: em tudo dai graça. Em tudo dai graça. Não significa dar graças pelo mal moral. Ao contrário, é louvar a Deus sabendo que Ele é poderoso para transformar os vales em mananciais e o mal em bem. Então, a adoração, a comunhão e a gratidão são evidências de uma vida cheia do Espírito Santo, como fala em Efésios capítulo 5, versículo 19 e 20. Os crentes, meus queridos, eles devem achar razão para louvar, eles devem achar razão para agradecer a Deus em qualquer situação na qual se encontrarem. E, portanto, a todo tempo, ou o tempo todo, né? Isso não significa que todas as coisas que acontecem com os crentes são coisas boas em si, mas Deus as trabalha e as transforma em bem para nós, como fala Romanos 8 e 28. Então o crente não é masoquista. Ele não tem prazer em sofrer. O crente, ele não dá graças pelo sofrimento, mas pela providência generosa de Deus de transformar o sofrimento em fonte de consolo. Aleluia! E aqui nós vemos, né, uma frase de um escritor inglês, William Cowper, né, que ele diz: por trás de toda providência carrancuda esconde-se uma face sorridente. Outro ponto interessante em relação do crente com Deus é que o crente, Paulo fala que o crente não deve apagar a influência do Espírito Santo em sua vida.
versículo 19 diz: não extingais o Espírito. Aqui o uso da palavra apagar, ele traz a figura do fogo como símbolo do Espírito Santo, como fala em Mateus 3:11, Lucas capítulo 3, versículo 16, também Atos 2:3, Romanos capítulo 12:11, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6. O fogo fala de pureza, o fogo fala de poder, o fogo fala de luz e de calor. Mas nós também podemos saber que o fogo ilumina, o fogo aquece, purifica e alastra. Então, apagamos o fogo quando removemos o combustível, jogando terra ou tirando o oxigênio. O fogo precisa ser mantido aceso no altar do coração. Então, quando que apagamos o fogo? Apagamos o fogo quando cedemos ao pecado ou quando deixamos de orar e obedecer à palavra de Deus. Aqui nós vemos que uma tendência na igreja de Tessalônica para apagar o fogo do Espírito, e ele explica aqui, nós vemos que uma vez que os dons foram dados para benefícios da igreja, segue-se que onde a igreja fosse hostil ou indiferente para com eles, o exercício deles seria apagado. Aqueles que poderiam exercer o dom ficariam reticentes e assim o fazer. Então, no original grego, temos o verbo benume, que significa extinguir, apagar, e que figuramente significa suprimir. Então esse verbo era usado para dar a ideia de apagar o fogo, ou ressecar coisas molhadas para se tornarem secas. Então, também transmitia ali essa ideia, né, de tornar inativas muitas coisas, e nós precisamos nos esforçar para manter aqui a chama do Espírito sempre acesa em nossas vidas e em nossa alma. Outra coisa que nós vemos também em relação ao crente com o seu Deus é que o crente não deve desprezar as profecias, como Paulo fala, capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, versículo 20. Não desprezeis as profecias. As mensagens apostólicas eram revelatórias e atualmente as mensagens são expositivas. Profecias aqui não são apenas ensinos escatológicos, mas todo o conteúdo da Escritura. O dom de profecia era o mais importante da igreja primitiva, lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1. E Paulo, ele disse que a profecia fala aos homens edificando, exortando e consolando, como fala em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3. Capítulo 14, versículo 3. Paulo, então, ele ensina que a edificação, a exortação e o consolo que emanam da palavra não devem ser desprezados na igreja. Aqui nós vemos que o dom de profecia era como uma chama ardente. E essa chama não deveria ser apagada. Essa chama não deveria ser extinta. Então Paulo, ele une os dois assuntos como se estivesse dizendo: ao Espírito não apaguem, e aos pronunciamentos profetas não desprezem. Isso Paulo estava querendo dizer. Isso porque ao desprezarem as profecias, estavam rejeitando aquele que é a sua fonte, o Espírito Santo. Aqui nós vemos que um esclarecimento do escritor, quando ele fala que a razão para tal descrédito das palavras proféticas pode ser facilmente percebida. Onde ali quer que Deus planta trigo, Satanás semeia o seu joio.
onde quer que Deus estabeleça uma igreja, o diabo erige uma capela. E assim também sempre que o Espírito Santo capacita determinados homens para operarem curas milagrosas, nós vemos que o diabo semeia suas maravilhas de mentira também. E sempre que o Paracleto, como encena um autêntico profeta, o enganador apresenta também o seu falso profeta. Então, a mais fácil, né? Isso quer dizer, não porém a mais sábia, reação a esse estado de coisas é o desprezo a toda a profecia. Acrescenta-se a isso o fato de que os fanáticos, os intrometidos e os ociosos de Tessalônica talvez não gostassem de alguns dos pronunciamentos dos legítimos profetas. O que nos fez entender, lendo essa palavra, que não desprezeis as profecias, né? Que entre alguns membros da congregação, a proclamação profética caíra em descrédito. Então, é preciso, meus queridos, deixar claro que não existe hoje novas revelações de Deus forâneas, né? Forâneas às Escrituras, ou fora das Escrituras. Então, como diz Billy Graham, né? A Bíblia tem uma capa ulterior. Ainda mesmo que o anjo viesse do céu e pregasse alguma novidade fora da Bíblia, deveria ser anátema. Então, a revelação de Deus está contida na Escritura. Ele fala pela Escritura. Por isso devemos restaurar a supremacia da palavra e a primazia da pregação na igreja contemporânea hoje, através das Escrituras. O outro ponto também em relação ao crente ao Deus é que o crente, Paulo fala que o crente precisa exercer discernimento espiritual. Paulo fala aqui no versículo 21, examinais tudo, retende o bem. Examinais tudo, retende o bem. Em outra tradução, ali também diz, julgai todas as coisas, retende o que é bom. Então, na igreja primitiva, havia mensageiros itinerantes que pregavam doutrinas estranhas. E a igreja, ao ouvir um pregador, precisava estar apercebida e atenta. Paulo, ele disse que enquanto o profeta fala, os ouvintes devem julgar. Quando fala lá em 1 Coríntios capítulo 14, eu vou ler para vocês, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29, olha o que Paulo está querendo dizer aqui, ó. Primeira carta escreveu o apóstolo Paulo à igreja de Coríntio, versículo 14, versículo 29, diz assim, e falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Então, na igreja de Corinto, algumas pessoas em estado de êxtase chegaram a proferir a blasfema expressão. Que expressão era essa, pastor? Anátema a Jesus. 1 Coríntios capítulo 12. Está aqui, versículo 3. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3, Paulo está chamando a atenção. Versículo 3 diz, portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Olha só, não podemos aceitar com verdade absoluta tudo aquilo que as pessoas falam em nome de Deus. O crente não pode ser menino no juízo. Ele precisa ser maduro e exercer pleno discernimento, como os crentes bereanos, que consultavam sempre as Escrituras
para conferir o que os pregadores diziam. Está lá em Atos capítulo 17, versículo 11. Então o crente, ele tem a luz da verdade em sua mente. Ele não é uma pessoa de mente estreita. Ele tem discernimento, ele tem capacidade para avaliar e julgar. Ele sabe distinguir entre o precioso e o vil, como diz Jeremias capítulo 15, versículo 19. Então o crivo para o julgamento não é o que eu penso, mas o crivo para o julgamento de uma profecia é a palavra de Deus. Quando falta à igreja o conhecimento, a igreja é destruída. Como diz Oséias capítulo 4, versículo 12. Quando os crentes não examinam as escrituras, nem julgam os profetas, heresias perniciosas crescem no meio do rebanho. Aí você fala a palavra e muitos se levantam contra você e contra a palavra. Por quê? Porque você está confrontando heresias, coisas que Deus não mandou falar, coisas que Deus não revelou, mas o homem está dizendo que é Deus. O homem está dizendo que apareceu um sonho, apareceu isso, apareceu aquilo. Mas como a Bíblia diz, profeta que fala o que Deus não mandou falar é falso profeta. Outro assunto aqui, está no versículo 22, em relação ao crente com o seu Deus. O crente, aqui Paulo fala que o crente deve fugir de toda forma do mal. Versículo 22 diz: abstende-vos de toda aparência do mal. O crente é alguém que tem zelo e cuidado com o seu testemunho. Ele não se imiscui as coisas duvidosas, com esquemas de corrupção, com leviandade perniciosas. O crente, meus queridos, ele não anda por veredas sinuosas, nem se aliança com aqueles que vivem desordenadamente. O verbo apechomai, no grego, pode ter aqui o sentido de abster-se de fazer uma coisa má. Né? Como fala no capítulo 4, versículo 3, né? Mais do que manter-se longe de, ou não ter nada a ver com. Então nós temos aqui essa orientação do apóstolo Paulo. Agora outra coisa, a partir do versículo 23 até o 28, Paulo, aqui ele orienta a igreja de Tessalônica a relação da liderança da igreja com os crentes. E aqui nós destacamos alguns pontos importantes a respeito da relação da liderança espiritual com os crentes. Primeiro, Paulo diz aqui que o líder espiritual deve orar pelos crentes. Versículo 23 e 24. E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo seja plenamente conservados e irrepreensíveis para a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. 24. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Então, aqui nós temos essa orientação de Paulo. Paulo insere o corpo principal da carta, a primeira carta, né, com a expressão de uma oração em prol de seus leitores. E uma garantia de Deus, que Deus responderá a ela, né? Versículo 23 e 24. Então Paulo faz uma oração, e nessa oração Paulo dá a garantia de que Deus responderá. Então o pedido de Paulo é por quê? Santificação. Paulo, aqui ele pede por santificação, por santidade. Ele não pede prosperidade. Ele não pede saúde, mas ele intercede por santidade. E a referência a espírito, a referência à alma e o corpo, tem suscitado muito debate, visto que esse
o único lugar do Novo Testamento que parece haver uma descrição tripartite da natureza humana. Então, em outros trechos, no entanto, parece que Paulo pensa no homem como sendo corpo e alma, ou como corpo e espírito, sem nenhuma diferenciação muito clara entre a alma e o espírito. Mas aqui, entretanto, que a posição dicotômica, ela tem maior respaldo no ensino geral das Escrituras. E creio, portanto, que a ênfase de Paulo nesse versículo é revelar que a santificação deve abranger a totalidade da nossa personalidade. Paulo também diz que o líder espiritual deve pedir as orações dos crentes. Capítulo 5, versículo 25. Paulo fala: irmãos, orai por nós. Orai por nós. Uma vez eu conversando com um determinado líder, ele falou: eu não preciso de ajuda. Irmãos, o líder que não precisa de ajuda também não serve para ser líder. Entendeu? Todos nós precisamos uns dos outros. Até Moisés, ele não pediu. Também não se sabe se ele aceitou. Mas o Arão e o Hur foram lá e ajudaram a sustentar os seus braços. Hoje, se você vai querer ajudar a sustentar o braço, alguém vai poder dizer: tá querendo minha posição? Tá esperando para tomar meu lugar? Então, Paulo, ele foi o maior teólogo, meus queridos, o maior missionário, o maior evangelista, o maior apologeta e o maior plantador de igreja da igreja primitiva. Mas seu vasto conhecimento não fez dele um homem autossuficiente. Ele tinha a sólida teologia da oração e ele orava. Ele não só orava, mas pedia oração a seu favor. Se vocês forem quiserem anotar, em 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 1 e 2, Romanos capítulo 15, versículo 30, Efésios capítulo 6, versículo 18 e 19, Colossenses capítulo 4, versículo 3 e 4, Filipenses 1 e 19, Filemão, versículo 22. Então Paulo acreditava que Deus age por meio das orações do seu povo, podendo tocar o mundo pela oração. Queridos, um crente de joelho influencia mais o mundo do que um filósofo na ponta dos seus pés. Não há limitação, não há fronteiras para a oração. Aqueles que pessoalmente não podem sair para a missão, mas eles podem compartilhar a obra, ao orar pelos missionários. Outra coisa que Paulo fala também no versículo 26, Paulo fala que o líder espiritual deve estimular a comunhão fraternal. Versículo 26 diz: saudai a todos os irmãos com ósculo santo. O ósculo santo, pastor, o beijo era usado no mundo antigo como uma forma de cumprimento. Também o ósculo, ou beijo, é um gesto de amor e amizade. O ósculo santo, ele define que seu propósito é comunhão fraternal e não despertar outros sentimentos. Então Paulo, ele ensinando que o relacionamento entre os crentes deve ser efusivo, sincero e fraternal. Então, aqui nós vemos que a afetividade na igreja é uma necessidade vital. Precisamos ter relacionamentos estreitos. Paulo fala ali, no contexto de Atos, capítulo 20, versículo 36 até o 38, Somos uma família e o amor deve ser o vínculo da perfeição que nos amalgama num só corpo. Ainda diz também o versículo 27,
Pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. O que Paulo está dizendo aqui aos irmãos de Tessalônica? Ele está dizendo que o líder deve esforçar-se para que todos os crentes sejam igualmente instruídos. Paulo ele é enfático em escrever. Quando ele diz, conjuro-vos pelo Senhor, que esta epístola, esta palavra, seja lida a todos os irmãos. Irmão, se tem uma coisa que os hereges não gostam, é de ensino bíblico na casa do Senhor. É de estudo bíblico na casa do Senhor. Não estou falando estudos distorcidos. Estudo da palavra do Senhor. Quando não se tem mais leitura da palavra do Senhor, quando não se tem mais tempo para a palavra do Senhor, a casa do Senhor até pode se encher. Sim, porque tem ali os seus, como é que eu posso dizer? As suas entretenimentos. Mas não tem palavra, não tem alimento. A casa se torna como Jesus encontrou lá em João, quando entrou na cidade e chegou no templo. A casa se transformou em covil, a casa se transformou em comércio, a casa se transformou em covil de salteadores. Mas Jesus diz, a casa do meu pai é casa de oração, mas vocês transformaram. Irmãos, hoje nós vemos muito entretenimento dentro de igrejas, mas palavra e ensino não está tendo mais. Escola bíblica dominical não está tendo mais. Estudo bíblico seminário não está tendo mais. Referências não estão tendo mais. Aqui Paulo está dizendo na carta que nenhum crente deveria ser esquecido acerca desta instrução. Todos os membros da igreja deveriam estar presentes para receber essa doutrina. A frequência à igreja é uma necessidade vital dos membros. E a exposição da verdade é um dever imperativo da liderança. Então aqui nós observamos que a ênfase a todos os irmãos indica que Paulo está pensando numa reunião com todos os membros da igreja. Isso é interessante que ele simplesmente toma por certo que todos os membros da igreja realmente se reúnem regularmente. Ao passo que muitos cristãos modernos de hoje em dia, são algo menos que regulares na sua frequência à casa de Deus. As coisas de Deus hoje não são prioridades. Qualquer outra atividade hoje, ela atropela o mais essencial, que seria a casa do Senhor. Então, é da opinião que alguns dos que andavam desordenadamente ali em Tessalônica, ao ouvirem que chegara uma carta dos missionários, e suspeitando que a mesma continha algumas admoestações dirigidas especialmente a eles, desejasse estar ausente enquanto a carta fosse lida em voz alta à congregação. Assim, Paulo enfatiza que, por todos os meios possíveis, cada pessoa da igreja deveria ouvir a leitura desta carta. Isso quer dizer o quê? Se Paulo está dizendo que todos deveriam ouvir, agora está a resposta do porquê nós estamos colocando nas redes sociais, colocando na internet esta carta, esse estudo, esta palavra, para que todos viessem a ouvir a leitura dessa palavra. Paulo também fala no versículo 28, ele diz, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Queridos, aqui Paulo diz que a liderança espiritual ela deve invocar a bênção do Senhor sobre os crentes.
A igreja, ela deve caminhar sob a bênção de Deus. A impetração da bênção é um gesto glorioso quando a liderança espiritual da igreja entende que a bênção que deve sustentar o povo não procede dela mesma, mas vem do alto, vem de Deus. Amém? E aqui nós finalizamos a primeira carta de Tessalonicenses, né? Que nós aqui estudamos, né, e compartilhamos com os irmãos aqui nesse estudo, e nós estaremos continuando na segunda carta, tá? Vocês estarão aí acompanhando, já estaremos publicando a segunda carta também, versículo por versículo, e nós estaremos aí estudando a Bíblia profundamente. Amém? Que Deus venha abençoar as vossas vidas. Não esqueçam de estar compartilhando esse vídeo, não esqueçam de estar se inscrevendo em nosso canal, tá? Nós estamos esse estudo tanto no YouTube quanto no Spotify. Se inscreva, ativa o sininho e seja abençoado por Deus através da palavra do Senhor. Amém, meu Deus querido? Te agradecemos, Pai, por mais essa palavra, te agradecemos, Deus, por mais esse estudo, Pai. Pedindo a tua bênção sobre cada vida, Senhor. Pedindo a tua bênção sobre cada cristão, sobre cada alma, Pai, que estará ouvindo esse estudo. Estará, Senhor, aprendendo mais da tua palavra. Deus querido, que a tua comunhão, Senhor, que o teu Espírito Santo e que a tua verdade venha ser o nosso alicerce, venha ser a nossa base a cada dia. E que nós possamos a cada dia mais, Senhor, servirmos a Ti, Pai, em verdade, Senhor, em espírito e em verdade. Abençoa cada ouvinte, abençoa cada irmão, a cada irmã, abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus os abençoe no nome de Jesus.